Olá, eu sou Vanessa Aquino. Eu sou Érica Caldas. Sejam bem-vindas ao podcast Fala Lunher, um podcast onde as mulheres falam e o mundo escuta. Esse é o nosso primeiro episódio, nós estamos extremamente felizes com a estreia desse programa, algo que já era muito esperado. E como tudo que nós fizemos até hoje foi com muita maestria, com muita dedicação, a gente não podia estrear esse programa se não fosse com o nome de potência, né? Por isso que nós convidamos ela, a nossa convidada de hoje é a Érica Costa. Dá um oizinho pra nós aí, Érica. Oi, muito bom estar aqui nesse momento tão importante para a comunidade. Me sinto lisonjeada por fazer parte desse processo, embora não atuante, mas estar aqui representando, assim como vocês, a oportunidade de falar em nome de muitas mulheres. Maravilha, eu falei que ela é potência, mas a Érica vai mostrar a potência dela agora, né? Me achará. Mais uma vez, quero falar agora que é uma honra ter você aqui. Não tinha como ser diferente quando a gente fala de liderança, principalmente para mim, pelo nosso contexto pessoal mesmo. E eu sou sua fã, e eu sou sua fã enquanto líder. Eu acho que isso faz muita diferença em te escutar. Eu acho que é por isso que você está aqui hoje, além de todos os outros motivos. Porque quando a gente quer escutar uma fala de liderança, a gente quer alguém que faz sentido em algum momento, e na minha vida faz todo sentido ser você. E eu acho que vai fazer sentido para todas as outras que estão aqui nos escutando. Bom, a Érica, gente, ela trabalhou... Ela vai falar mais dela, né? Mas desde banco, educação e várias atuações em ações da comunidade, né? Sim. Sebrae, Conselho da Saúde, que fiz parte junto com você também, inclusive. A CISI, né, também, né? Associação Comercial. E é uma honra. Muito obrigada por ter topado, em primeiro lugar. E a gente quer te presentear com uma parceira nossa, que é a Decorarte. Ela deixou um presente para você. Eu espero que você goste. Olha! Primeiro, agradecer as palavras, agradecer o compromisso. As pessoas que passam na minha vida deixam um pouquinho dela, levam um pouquinho de nós, né? Uhum. Então, assim, você sempre foi aquela menina que chegou comigo ali. Então, assim, o meu carinho, a minha admiração é recíproco. Então, sempre quis você por perto, sempre quero. Então, a gente não parou em nenhum momento nessa caminhada, né? A gente só mudou alguns caminhos, né? Mudamos as trajetórias. Mas é incrível onde a gente se vê, a consideração, o abraço, o querer bem. Isso que faz diferença, né? É sempre estar quentinho, com o coração quentinho com as pessoas. Vou abrir meu presente. Pode abrir seu presente. Esse presente é um oferecimento da Decorarte, que é uma parceira aqui do nosso podcast, da nossa comunidade. Mostra pra galera aí esse presentão, porque eu vou te falar, esse daí eu achei top. Olha! Eu sou fã do preto. Vou Preto utilizá-lo amarelo. agora em diante, assim, para Tem uma canetinha aí também, se eu não me engano, aqui dentro da caixa, não para tem? os projetos. Isso aí, ó. E a personalização, né, que é feita, que é maravilhosa, eu acho que nossa, é Justamente. muito lindo. As meninas Cada arrasam detalhe, demais. Muito obrigada pelo presente. Amei. Vamos Já- deixar ele exposto aqui já pra dar uma ajuda Sim. para essa empreendedora maravilhosa aí. Lógico. Érica, então vamos lá. Você já foi professora, consultora, executiva. Hoje você lidera uma agência, né? Sim. De uma cooperativa financeira. E você também tem uma forte atuação comunitária, né? A Érica falou de alguns nomes de instituições que você atua. E então, assim, o que você mais tem é bagagem, né? Hoje a gente vai... Que a gente mais tenha trabalho. Porque, assim, a gente vai construindo, né, a história da gente com várias atuações, né? E a gente tem vários desafios. E um deles também é contribuir, uma forma de poder ajudar algumas comunidades que nos acionam para poder também incentivá-los a outras pessoas que estão vendo essa movimentação, assim como vocês estão buscando pessoas comprometidas. O meu propósito sempre foi esse.
né, agregar para aquela empresa que estou atualmente, somar com a experiência que eu já adquiri ao longo dos anos, mas também, em paralelo, tirar um tempo aí para poder contribuir na associação comercial, que fortalece a indústria e comércio, trabalhar em prol de algum projeto social onde me aciono. Tento estar presente, a gente não consegue atender a todos, mas a gente sempre tenta estar presente. No Conselho de Saúde não atuo mais por questões de tempo mesmo, as reuniões sempre davam conflito, né? Aí estou no Conselho de Segurança, junto com o Júnior Fiuza também, para poder atuar. E o programa Líder Sebrae me abriu muitas portas, porque é um programa de liderança, né, de reconhecimento aí nacional, e fortaleceu os laços junto com todos os órgãos públicos, Bacana. privados, porque a gente faz muitas movimentações para poder atuar nesse programa. Então, assim, sou uma pessoa privilegiada por estar em vários locais ao mesmo tempo, né? Gostaria de dedicar mais, mas dentro das minhas limitações, São do só meu 24 tempo, horas, né? são só 24 horas, a gente tem, né, muitas coisas para fazer. Tento me esforçar ao máximo. Maravilha. Então, assim, já que você já deu uma breve introdução, queria saber, pra gente já começar e o público também entender, quem foi a Érica, né? Quem foi a Érica criança? Você é daqui de Itumbiara? Você nasceu onde? Quem foi a Érica na criança, na adolescência, até chegar a esse ponto aqui de tudo isso que você trouxe pra nós? Olha, é uma linha do tempo grande. Eu sou de Itumbiara, sou filha da dona Gorete, do Francisco, meu pai já é falecido. Sou irmã, sou mãe, sou filha, sou profissional e nasci e fui criada dentro de Itumbiara. Tive uma infância muito feliz, né? Eu tive realmente infância, que é jogar queimada, que é subir no pé de goiaba, que é apanhar de chinela havaiana, que é correr atrás de casa para não apanhar. Então, assim, eu tive toda essa base familiar, né, durante a minha infância, e com muita saudade, assim, dos avós, daquela convivência, porque antes não tinha rede social, não tinha telefone, não tinha nada que Antes se era não vida, fosse, vida, né? que não fosse estar ali no terreno de casa mesmo brincando, que fosse de bloco, porque assim, a gente inventava os brinquedos, né? A gente nem tinha tanta praticidade, né? Era brincadeira mesmo. Então eu vivi esse processo de forma leve, né? Meus pais sempre presentes na minha vida, a parte escolar, então sempre foi muito bom. Aí na adolescência, né? Aí a gente já tem outros compromissos, aí a gente começa a ter outras, né, prioridades, né? Estudei, né, fiz o ensino médio e engravidei, né, na adolescência. Isso mudou, assim, totalmente os objetivos iniciais desenhados aí até pelos próprios pais que querem que estude, faça determinada faculdade. Meu pai tinha um sonho que eu fizesse medicina. Então, para isso, eu estava estudando para fazer, né? Para passar no vestibular, enfim. Só que a gravidez mudou. E assim como mudou também, mudou a condição financeira do meu pai naquela situação. Entendo. Então foi uma reviravolta 360 graus, né? Que eu tive que fazer na minha vida, tanto na adaptação pessoal, porque eu estava com uma criança para cuidar, assim como na parte financeira, que meu pai desestruturou totalmente. Então eu tive que reinventar em 2 processos difíceis na minha vida. E isso acho que impulsionou fazer tudo para que acontecesse. Eu dependia exclusivamente do meu esforço, da minha garra, uma menina de 17 anos grávida, há 30 anos atrás, é muito diferente de hoje, né? E existia todo o preconceito, existia toda a dificuldade, não é tão fácil. Não foi fácil, na verdade, né? A gente, hoje, já não é algo assim fácil, né? Naquela época, então, devido a todo o preconceito Sim. também que existia na época. E 30 anos atrás era um cenário totalmente diferente. Então, você constrói os sonhos que seus pais alimentam com você e numa determinada situação você tem que mudar a rota por escolhas, decisões, né, que Deus, né, coloca na vida da gente e a gente tem que adaptar. Então, minha vida passa desde a adolescência por um processo de transformação constantemente. E isso me fez aprender muito, né? Então, é a vida que ensina a gente. Vamos ajudar aqui o Yuri. Yuri, pode voltar aqui? Deixa eu só te mostrar aqui. Pode voltar para a área de trabalho. Tinha travado a tela. Ah, Esse aqui, né? entendi. É, isso aí mesmo. Isso. Nossos patrocinadores
Inclusive, só é possível por conta deles. Então a gente tem que Lógico. mostrá-los. Não, olha né? aqui. Olha que lindo. É, justamente. Vamos pôr essa caixinha, esse aqui. Aí, ó. Mostra isso. A gente pode deixá-lo aqui? Pode. Eu acho que se a gente tirar o caderninho, que Fica tá com a melhor, logo né? da Decorarte, aí deixa ela só aqui também, que aí fica bacana. Aí, ó. Eric, e você falou que você entendeu, né, nesse período que tinha que dar certo, né? Você dependia, pode deixar assim, tá? Não podia dar errado, né? Só dependia de você e tinha que dar certo. E como surgiu esse amor por liderar? Você sempre quis liderar pessoas? Isso surgiu depois de ser mãe? Da onde veio isso aí? Foi após ser mãe, né? Porque eu comecei como todos começam, né? Ali como estagiária, ainda conhecendo o mercado. Naquela época eu tinha que estudar também para profissionalizar. Era muito exigido que a gente tivesse. Naquela época, tá, gente? Datilografia, um curso de Excel. Tá se E a entregando. gente seguia. O mercado exigia a capacitação. Era fundamental para você ingressar em qualquer empresa a capacitação. Então eu tive assim que cuidar de uma criança, tentar fazer uma faculdade dentro das minhas condições financeiras para que eu pudesse. Não foi a minha escolha, foi uma opção, né, da real situação. E ainda estar agregando cursos para poder ganhar mais, porque o que eu ganhava naquela ocasião não era o suficiente para sustentar uma criança. Entendi. Então foi uma construção. A parte de liderança ela veio após 10 anos, vamos dizer. Porque muitas pessoas hoje vê a vida da gente como se fosse acordou assim e viveu assim. Não. Ninguém vê a dor do processo, as renúncias que você faz para poder chegar, né? Só que até essas dores elas ajudam a gente, porque a gente passa por diversas lideranças. Como eu estava no momento vulnerável, eu passei por diversas lideranças. Então ali eu sabia como que eu queria ser quando eu fosse líder e como eu não queria ser para as pessoas que eu ia liderar. Então esse processo também, ele me ensinou. Entendi. Entendeu? Então eu construí a minha formação baseado em inspirações de pessoas que passaram pela minha vida também como líderes, e ali eu desenhei como e como eu serei. Maravilha. Né? Então foram uma construção de verdade. A gente sempre aprende, né? Inclusive a Sim. como não ser. A como não ser, porque né, a gente sofre esses 10 anos, né, passando por estágio, aceitando outros desafios, eles não foram fáceis. Eu não tinha muita opção. A gente, naquele momento, tem que ter o recurso financeiro. Aí você fala, Érica, se você tivesse rede social há 30 anos atrás, 20 anos atrás, você estaria no mesmo posicionamento que hoje? Não, porque eu nem recurso financeiro para isso eu tinha. Eu tinha que fazer escolhas, né? Ou era para pagar devidamente as contas e manter uma criança e me capacitar, porque tudo era caro. Não era fácil fazer uma faculdade, não era fácil fazer um curso de informática, não era barato. E a gente abria mão de muita coisa para ter essa formação. Hoje está tão fácil que as pessoas nem fazem. Justamente, é o que vocês estavam conversando Isso. aqui, né? Antes de entrar, né? Era Questão muito do difícil, gente. comprometimento. Fazer uma faculdade não era fácil. Você tinha que ir atrás de uma bolsa, você tinha que pedir ajuda, né? Você tinha que estudar, Tinha que estudar. mas- E outra, você tinha um compromisso de ter aquela nota, porque era importante também você ter o conhecimento. Sim. Não era o diploma, naquela época não era diploma que me contratava, era o conhecimento que eu tinha que fazia Atrelado, diferença, né? né? Sim, Então era diferente. o A momento. sua trajetória que se inicia dentro do banco da faculdade, que a maioria não entende muito Não. hoje, mas era muito claro para você. Sim. E aí, pensando nessa questão de trajetória, desde quando você começou a se capacitar e nas suas transições enquanto profissional já, né? Você trabalhou em empresa, em agência, ou atualmente está numa agência, já Sim. trabalhou em faculdades, né? Em Sim. academias mesmo. Como que é, ou como que foi para você essa transição, o que te moveu, e mais importante do que te moveu, é o que te faz virar essa chave das empresas que você está e continua mantendo o amor e mantém a Érica viva mesmo, porque independente do lugar que você está, a gente consegue ver o quanto você abraça o local que você está. Então, assim,
nessa trajetória, o que te motivou essa mudança e o que te faz ter esse amor por onde você está? Nossa. Ela falou que não ia te pressionar. Não, Agora vai com você. Nossa. Agora pensa. Eu acho que, na verdade, mais do que contar a sua história, eu acho que as pessoas vão ter a oportunidade de aprender um pouquinho do que tem aí dentro. E a ideia do podcast é justamente esse, né? Ser um lugar de escuta, mas de aprendizado também. Onde as empreendedoras possam se espelhar na sua história, nos seus conhecimentos, no que você tenha passado. Gente, processos, né? A mulher é um eterno processo. E quando a gente fala, né, até me faz repensar algumas coisas que eu passei, eu fiz a virada de chave aos 40 anos. Olha só. Muitos acham que essa virada de chave já aconteceu há muito tempo. Mas até os 40 anos, eu tinha que atuar onde o financeiro casava com a vontade, que dava certa logística, onde você fazia matemática para poder te encaixar. No dia que eu fiz 40 anos, eu estava numa agência bancária, porque até então eu nunca tinha sido demitida. Graças a Deus, as escolhas foram feitas por mim, sempre para poder ganhar um pouco mais, ou para poder capacitar, ou para ter uma nova experiência. Porque eu saí de banco, aí eu fui para telecomunicações, depois associei a educação, porque eu tive que trabalhar 3 turnos num determinado período, porque meu pai estava doente e eu tive que ajudar numa despesa muito extra, porque era meu pai e minha mãe que também estavam em casa, então a gente tinha um compromisso maior e eu tinha que ter aquela responsabilidade. Quando eu fiz 40 anos, estava dentro de uma agência bancária, eu me programei para pedir demissão no dia que eu fizesse 40 anos. Nossa. Eu cheguei com a minha carta de demissão no dia 24 de julho e falei assim, eu quero ser desligada. Olha só. Então, assim, a minha virada de chave da minha vida foi aos 40 anos. Onde que eu fui para a faculdade, para a UNO, e ali eu entendi que eu tinha que ter muito mais amor, porque eu fiz uma escolha. Sim. Foi a primeira vez ao longo desse processo que eu fiz uma escolha. Eu escolhi ir para a faculdade. Sim. Né? E fui para ganhar menos, mas eu queria estar dentro da faculdade. Voltar para a educação, porque eu já tive uma experiência há 8 anos, né? Fiquei 8 anos na UPRA como docente. E com a vaga de gerente da instituição ia me proporcionar financeiramente e satisfação pessoal. Aí aquilo me acendeu. Então eu já estava em outro momento de vida. Já o filho, já formado na faculdade praticamente. Então, que era uma vitória para você. Exatamente. Aí, assim, eu cheguei nos 40 anos e falei assim, nossa, tô vencendo. Deu certo essa trajetória, né? Valeu a pena. Você olha e fala assim, poxa vida, quantas noites para fazer TCC? Porque eu peguei TCC de faculdade para complementar a renda. Gente, foram várias coisas para dar conta do recado, literalmente, sabe? Fazer convites. Eu sempre gostei do digital antes de ter a tecnologia, sabe? Então, sempre antes gostei de ser acessível, né? Exatamente, eu sempre gostei dessa área. Então, acabou que nos 40 anos ali, então, quanto tempo que você tem contribuído com mais de uma função que você pega, que você tá, assim, com amor e abraçando de fato? Há pouco mais de 6 anos. Porque antes eu não tinha tempo, as minhas prioridades eram outras, e um contexto diferente do que a escolha que eu fiz naquela data. Então, aquela data foi muito importante para mim. Foi, de fato, a virada de chave. E, desde então, eu não me permito parar. Eu não tenho opção de parar. Eu só mudei a forma de trabalhar, mas parar, não. Parar a gente não pode, né? E a outra pergunta que a Erika fez, né? Como eu saí da instituição de ensino recentemente, abracei a oportunidade numa cooperativa, que hoje eu atuo no Copacred. Eu me reinvento todos os dias, porque agora, como as escolhas são decisivas minhas, eu todo dia tenho que acordar apaixonada, porque eu, como líder, eu tenho que levar isso para minha equipe. Elas têm que ter o mesmo compromisso que o meu. Ela tem que ter o mesmo olhar que o meu. Então, se eu chego desmotivada, se eu chego, como diz outro, farol baixo, a equipe também é o reflexo da minha energia. Então, tem dia que tem que dar uma sacudida? Tem. Então, eu reinvento todos os dias. Porque o corpo também não reage
da mesma idade de 20. Eu tenho que me informar muito mais, porque a velocidade da tecnologia está muito mais rápida. A minha equipe é formada com a média aí de 20 a 28, 30 anos, então eles são muito melhores do que eu. E eu sempre tenho que trabalhar com pessoas melhores do que eu. Então eu tenho que me capacitar sempre, porque senão eu também saio do mercado. Então, hoje está tudo muito o meu fluido, desafio hoje, com esse tanto de informação, dependendo, a gente estava brincando, dependendo da fala aqui, para mim, vocês nem sabem o que significam, gente. Vocês são de uma outra geração, né? É diferente. Mas essa questão como eu falei, de ser fluido por conta da sua fala, isso acontece até mesmo com nós aqui. Eu falo por conta vamos pegar o tráfego pago, por exemplo, que é uma ferramenta importantíssima para os empreendedores. Quem trabalha com tráfego, se não estiver se atualizando toda semana, fica para trás, porque a plataforma muda a todo momento. Todo momento a plataforma muda. E isso é um reflexo do que é a vida, estratégias né? também, né? E vocês são jovens, a cabeça é muito mais fácil. Agora, para a idade, também ela pesa. Ela pesa na disposição. Sim. Ela pesa na concentração. Então, a gente tem que, assim, relutar também para poder ficar firme. Então, é constante. Eu falo que é diário. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que a energia da gente tem que ser acendida todos os dias. Porque a bateria, ela acaba no final do dia. A gente não coloca o celular para carregar todo dia. Por que a gente não pode recarregar? É verdade. Né? A gente, às vezes, esquece de desplugar e... Peraí, deixa eu dar mais uma carguinha aqui. A gente precisa fazer isso com a gente. Érica, a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram da comunidade para que as meninas pudessem perguntar, né, diretamente para você. Até uma dinâmica que a gente vai fazer sempre com as nossas entrevistadas, né? Dar oportunidade para que elas possam perguntar. E aí a gente selecionou 3 perguntas que representa bem assim a curiosidade e a admiração, né, das meninas. E eu vou ler agora essas perguntas aqui para você, mas antes eu preciso dizer que essa rodada da caixinha de perguntas, ela é oferecida pela Brasilmed, que é um cartão de desconto que cuida da saúde do seu bolso. Então, você que está aqui nos ouvindo, precisa de um cartão de desconto, nós temos a Brasilmed, que é parceira da comunidade Lunher, e agora também ela conecta histórias e inspira aquelas que têm conhecimento para passar para quem está aprendendo. Então, eu vou ler aqui a pergunta para você, e aí você pode ficar à vontade para responder. Eu acredito que todas essas aqui você vai tirar de letra. Estão pegando? Como a Érica falou, a gente não vai te pôr no paredão, não. Não. A primeira pergunta é da Viviane Películas HD. E ela pergunta assim, ó. Se você pudesse voltar no tempo, qual conselho daria a si mesmo no início da sua carreira? O que você falaria pra Érica do início? Aquele momento que você falou, agora tem que ser eu e eu mesmo pra poder dar certo. É de nunca desistir. Porque por diversas vezes a vontade de desistir, e até a gente na época nem tratava tanto depressão ou qualquer situação, não tinha nem tempo para isso. Então, assim, o que eu falaria, parabéns por não ter desistido. Porque eu tive todos os motivos, todas as dificuldades que você pensar para desistir. Né? Então, motivos não faltaram. Não faltaram, né? Então, se eu pudesse, eu não arrependo de nada também, não mudaria nada, mas hoje eu posso me parabenizar, falar assim, parabéns, você não desistiu. Porque, e é o conselho que eu daria, assim, para quem está começando o processo. Ele é árduo, né? Ele é árduo. Ele leva tempo, né? A gente conversou sobre isso, né? Sim. Então, o imediatismo hoje está muito dentro das pessoas. Elas não estão entendendo que tudo tem um processo. O resultado, ele não é imediato. Isso que você fala é muito pertinente, porque recente, eu passei por um processo desse, né? A gente começou a comunidade, mostramos quem somos, conseguimos validar a marca, e aí a gente veio de um mês
que foi um mês muito puxado. A gente teve 2 eventos em um único mês, que foi março, né? Sim. Em abril já tava tudo certo para que a gente pudesse descansar até ali uns 15 dias. Só que depois desse período eu precisei ter um tempo mesmo por recomendação médica para falar calma, porque senão você vai pifar. Tecnicamente Queria é pular isso. os processos, né? Justamente. Então, assim, foi importante a gente ter um recuo para poder recalcular a rota, sabe? Exatamente. Então, hoje, se o podcast está aqui acontecendo, se você está aqui sentado, a gente está tendo essa conversa, é porque respeitar o processo foi importante. Ele é necessário. Ele não é só importante, não. Ele é necessário. Justamente. E muitos desistem no meio do caminho porque ele não está disposto a pagar o preço. É verdade. Ele não está disposto. E é caro, gente. É caro ver o amigo ir passear e você não ir. É caro você ter que ou pagar um curso ou desenhar outras prioridades. Então, hoje, eu me dou luxo de fazer muitas coisas. Mas olha até minha virada de chave. Teve Né? um preço Não até aqui, né? Foi caro pra mim, né? Todos os dias tem o preço a ser pago pelas escolhas. Então, as pessoas têm que entender tudo tem um preço. Sim. Né? E, infelizmente, o mediatismo está em vários segmentos e é onde a gente vê que as pessoas não estão respeitando. E se você teve essa oportunidade de respeitar, o corpo reage também. Sim. Né? Então, dá verdade. sinais. Dá Então, se a sinais. gente avançar, mesmo sendo inconsequente, algo vai bater na porta e falar assim, quieta, espera. Porque o corpo responde para você. verdade. Não é, doutora? A geração dos 15 segundos está cada vez mais difícil respeitar tempo de qualquer coisa, principalmente o nosso mesmo, O né? nosso. O individual. Você trouxe uma fala, eu até anotei para falar depois, mas já que você perguntou para mim. Cara, você falou, virei minha chave aos 40 anos. Eu E pensei aí, nisso. eu tô assim, gente, eu tô chegando lá, né? Mas eu tô chegando lá e por muito tempo da vida eu fiquei pensando, eu achei que aos 25 eu já seria mãe, eu já seria bem-sucedida, eu já seria casada. Eu tô chegando nos 40, eu acho que eu ainda sou um adolescente. E é. De alma, não de responsabilidade Sim, sim. mesmo, mas o tempo é muito individual. E cada vez mais difícil, eu acho, as pessoas respeitarem a si mesmo, no sentido de calma. Não precisa ser pra ontem, porque todo mundo vende que é tudo muito fácil e que você vai ficar rico e bem-sucedido muito rápido, né? E aí você trazer a sua história, que você virou uma chave aos 40, obrigada. Gente, é o tempo de cada um. Não tem fórmula mágica, né? A gente falou isso, o individual de cada um. Às vezes o que te vai fazer feliz não é uma casa, não é um filho, não é isso, gente, né? E a gente tem que parar também de olhar a vida do outro nas redes sociais, porque a gente também fica frustrado, poxa. Isso que eu ia falar. Fulano tá vivo essa vida, poxa, eu ralo tanto, faço tanto e não tem. Então, assim, a gente começa a confundir o real do que a gente pretende, aí você desvincula o seu propósito, porque você fica tão focado no outro, Sim. porque a rede social ela te dá uma informação que tudo é tão fácil e Só um vocês recorte, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Vocês são fugas que nos adoecem, e eu falo que nos adoecem, porque a gente que tem um processo muito difícil, a gente se acha, às vezes, a gente fica ingrato. Sim. E esse motivo de ingratidão, ele adoece a gente. E eu posso afirmar, se você não tiver esse propósito dentro de você, nada será o suficiente para você ser feliz. Então, isso é muito importante. Segunda pergunta é da Natália Rocha, arroba... eu não falei... falei, né? Arroba Sim. Viviane, tá. Então, falei da outra. Essa segunda pergunta é Natália Rocha, arroba Rocarnat. Como se impor diante da equipe sem parecer arrogante e como lidar com os comentários negativos em relação à sua imposição? Olha, nós tratamos isso diariamente quando a gente está à frente a uma liderança, né? Então, a gente tem que levar o propósito de fazer as entregas, mas também entender o momento de vida dessa pessoa. Quando você trata a pessoa como pessoa, que é o que as pessoas não fazem, fica mais fácil de você ter respeito e não imposição. Se você trabalha com imposição, você não tem respeito.
você gera medo. E isso não é liderança. A gente lidera pelo exemplo, a gente lidera por apertar a mão e ir junto e ajudar. Pelo potencial de influenciar. De influenciar e de inspirar, né? Porque eu tenho muitas pessoas nessa trajetória, Vanessa, que eu posso citá-las, que foram inspiração, que foram excelentes líderes, que eu falo assim, nossa, quando eu chegar nessa posição, eu quero ser igual a ela. E não é só na posição, não. Eu achava lindo usar terninho, Quando eu fui fazer o primeiro treinamento na telecomunicação, eu ia passar uma semana em Goiânia, eu não tinha roupa para ficar uma semana em Goiânia. Eu não tinha. Uma amiga que ia lá na agência todos os dias, linda, maravilhosa, vestindo impecável. Mulher, falei, nossa, que mulherão. Eu pedi roupa emprestada para ela. Eu falei, nossa, eu vou fazer um curso em Goiânia. Você me empresta? Eu não tenho. Virou minha amiga, hoje é minha amiga, mas eu fui com as roupas dela. Todo dia linda, porque eu colocava a roupa, nossa, tá linda. Então, isso ninguém vê, e a gente não contou isso pra ninguém. Sim. A rede social não mostra isso também. Então, essas dificuldades hoje, eu sou grata por pessoas que me estenderam a mão e por pessoas que eu passei a admirar a postura, a forma de lidar, né? Então, um contexto geral. Então, eu tenho inúmeras pessoas que eu posso elencar e falar assim, hoje eu sou amiga. Que sorte a minha ter te encontrado na minha vida. Porque essas pessoas foram decisivas no meu comportamento. Eu tive uma base muito sólida com meus pais. Minha mãe é uma referência de vida para mim, uma inspiração. Mas minha mãe, internamente, no contexto dela, muito sábia. Mas para o mercado eu tinha também inspirações que eram assim. É igual a você que eu quero ser. Mas também tive aquelas ruins que eu falava assim, jamais quero ser que nem a você. Entendo. Entendeu? Então, a gente tira o bom e exclui o ruim. Porque se você carregar tudo também, você vira um mix de coisa que não... É o que a Erika falou, né? Aprende também a não ser. Né? Isso aí a gente aprende. Quem consegue olhar de todas as situações algo para aprender, a gente aprende muito a como não ser. É só... parar de reclamar, observar e seguir o exemplo que, de fato, vai te construir enquanto profissional. E nos fortalece, né? Sim. Porque essa construção agora é um acúmulo de várias coisas que aconteceram e fortaleceram também. Aí você aprende, voltando à pergunta, né, da Natália, a como a gente lidar. A experiência também. Porque hoje a gente lida com pessoas mais jovens, pessoas que estão comprometidas, outras não. Então, para cada uma também tem uma individualidade. Tem gente que precisa impulsionar mais, tem gente que você nem precisa cobrar porque já faz por si só. Então, tratar cada um na sua individualidade é muito importante também. A sua equipe, ela não pode ser todos serão assim, todos farão assim. Não. Qual que é seu tempo? Como fica bom para você? Para você me entregar essa demanda? Eu faço um combinado. Combinado não sai caro. Um combinado não sai caro. É a questão das individualidades. Né? A gente também. trabalha hoje com metas, né? A gente tem que estabelecer a curto, médio e longo prazo. Adianta eu chegar com uma meta no início do ano e falar assim, ó, você vai ter que fazer X produtos ou X valores. A pessoa fala assim, eu não dou conta. É muito para mim. Uhum. Mas se você faz estratégias trimestrais, por exemplo, olha, vamos fazer o seguinte, daqui 3 meses, vamos fazer um compromisso da gente fazer isso, isso, isso. Quando você chega daqui 3 meses, às vezes você já alcançou 50% do que você já deveria entregar. Você vai fracionando as entregas. Então, assim, tem que saber lidar e ver o tempo de cada um. Porque tem gente que vai fazer muito mais rápido, ou tem gente que vai identificar muito mais com o perfil, e tem outra. Tem hora que a gente coloca a pessoa errado no lugar errado e o potencial dela está em outra caixinha. Então, a gente também tem que ter esse olhar como líder de falar assim, nossa, ele está no segmento X, mas se eu pôr no segmento Y, ele vai virar um avião. Então, também é função do líder enxergar. Um olhar sensível para o talento, né? Exatamente. Maravilha. A terceira pergunta aqui é a da Lúcia, da Nega Lu Bolos. Qual foi a decisão mais difícil que você já teve, que você já tomou, em sua carreira? E também como foi lidar com isso? Eu vou repetir, né? A mais difícil foi a gente ter atitude. É difícil a gente ter atitude, não é? A gente é tão bom para opinar na vida dos outros. Por que você não larga? Por que você não faz? Por que você não faz isso? Quando é com a gente?
Então, a decisão mais difícil foi virar a chave aos 40 e pedir demissão para poder fazer a escolha. E o ser humano tem dificuldade de tomar atitude quando é para si. Para o outro, a gente palpitar na vida do outro É fácil, muito fácil. Não, por que você vai fazer isso? Não. Faça Né? isso não. Então, né, para a Luíca, o que eu tenho para falar é isso. Foi atitude. Porque, olha, eu tive que planejar esse ato. Sim. Não foi fácil, né? Eu tive que me programar financeiramente, eu tive que criar também uma estratégia pessoal para que naquele dia 24 eu estivesse totalmente preparada para chegar com a minha carta e falar assim, eu que pedi. Eu hoje, no dia do meu aniversário, fazendo 40 anos, eu tenho atitude. Não é para todo mundo. Então, eu acho que o desafio mais difícil foi esse. Bacana. Seria mais fácil se o universo tivesse decidido por você, né? Exatamente, porque tem hora que a gente incomoda um pouco, né? Essa satisfação de não, eu movimentei, eu planejei para que a minha vida fosse assim. Mas não, tem que tomar. Até a atitude, ela é dolorosa também. Ela tem um preço, gente. Tudo tem um preço. Bom, essas foram as perguntas das nossas seguidoras, né? Essa rodada de perguntas está fechada. Mais uma vez, oferecimento do Brasil Med. Bom, eu ia te perguntar algumas coisas que as meninas perguntaram. Que você respondeu muito bem, assim, como que você se identifica, qual você acha que é o seu modelo de liderança, assim, eu já sei, porque já passei com você. E você trouxe com muita clareza, assim, apesar disso aqui não ser um feedback, mas eu acho que seria muito bom se eu estivesse no seu lugar para escutar isso. Você sabe identificar muito bem o potencial de quem está com você, e isso é muito difícil e é muito bacana para quem está com você com potencial de crescimento. Você acredita nas pessoas, às vezes, mais do que elas mesmas. Eu já escutei isso. Você tem essa força de acreditar nas pessoas e a sua escuta é muito ativa. Você não está ali só para fazer o negócio funcionar. Você está realmente para viver e mudar a vida das pessoas que estão com você. Isso é fundamental numa liderança. E não é um feedback, mas parabéns por ser quem é você e muito obrigado por ter tido a honra de aprender isso com você. Várias coisas que aconteceu na minha carreira profissional só aconteceu porque tinha você por trás falando, você vai assumir sim, porque você consegue. Você sempre tem um potencial. Sempre. Não precisa, né? A gente vai ficar trocando, porque realmente é um potencial. E eu falo assim, até para tomar atitude de uma simples mudança estética também, que veio atrelado com saúde, a gente conversava não só de profissionalismo. Sim. A gente influencia mulheres em tudo na vida, né? Sim. Todo esse processo, para chegar agradecendo, né? Porque eu sou apaixonada na sua história, na sua garra e determinação, teve consequências de saúde também estética. Porque esse processo doloroso me fez engordar 40 quilos. E com 40 anos também eu tive que fazer uma bariátrica. Então eu tive que mudar também a minha questão estética, Sim. porque minha saúde já estava debilitada, né, com muitos problemas, e aquilo ali ia só piorar. Então nós crescemos juntos porque nós trocamos, né, muitas coisas. E às vezes você acha que não, mas você me fortaleceu em muitos momentos também, que eu tava de farol baixo e veio você com aquele abraço, com aquele jeito, me rebenta. Sabe aquele filho que quando chega, com aquele olhar pidão e pede alguma coisa que eu não é? Então, assim... Acho que a Erika tem um pouco disso. Aí, então, o que acontece? Justamente essa troca. Quando você acha, né, que eu contribuí, você também contribuiu muito. E às vezes a gente não fala isso. E é importante a gente falar. É verdade. Quantas pessoas me estenderam a mão? O mínimo que eu tenho que fazer é retribuir. Às vezes a gente não retribui para a mesma pessoa. Sim. E que bom que eu fiz parte desse processo e que bom que você apareceu na minha vida. Então é isso, é uma troca, é criar essa conexão e que você faça isso com outras pessoas para que elas também tenham essa mesma percepção, porque o que a gente tem é cuidar de pessoas. Você cuida de pessoas. Então não pode ser diferente disso. Eu nem aceito, porque aí eu também dou bronca. Tá certo. Eu nem aceito menos disso, né? Então, obrigada. Eu que tenho que agradecer. A gente aqui tem a oportunidade ainda de
agradecer a presença e o trabalho, a troca. Isso foi muito importante para mim também. Entre vários papéis que essa mulher representa, ela ainda tem o de voluntariado, que ela ensina por onde ela passa. Me conta de onde você ainda tira força. Não, porque é só 24 horas que a gente falou, né? Ainda assim, tem tempo de beber. Olha aí, o que é isso? Como é aquele torresminho com mandioca? A gente tem vida. Tem Mas que eu ter, falo, né? a gente tem que dar o pouco. O pouco, às vezes, é muito para uma pessoa. Sim. Às vezes a gente acha que não pode, então a gente tem que ajudar. Né? E esse voluntariado, eu falo, a gente acompanha tantos projetos. Eu amo. Eu acho que vem muito da minha mãe, sabe? Minha mãe, assim, ela gosta muito de cuidar de pessoas. E eu acho que isso vem do que eu vivenciei dentro de casa. Ver minha mãe sempre pronta para servir, seja um vizinho, família, a forma como ela cuidou do meu pai. Ela já não era casada com meu pai quando ela cuidou dele mais 8 anos dentro de casa. Então, assim, esses exemplos também ajudaram muito na minha construção. Sim. Então, não poderia ser diferente, né? Eu tenho um privilégio de ter minha mãe comigo. Eu moro com a minha mãe, né? Então, assim, o que ela ensina é uma palavra basta, assim. A experiência de vida dela é tão grande, porque diversas vezes eu cheguei, você acha que eu não cheguei chateada, de vontade de chutar o balde? Ela falava assim, calma, minha filha, calma. Aí te desestrutura. E raiva também, às vezes a gente fica com raiva porque a pessoa te maltrata, a pessoa fala assim, calma, a gente trata mal é com bem. Isso eu sempre escutei da minha mãe, em diversas dificuldades na minha vida. Porque eu sofri muito com a gravidez precoce. E assim, a vontade era de revidar. Sim. Assim, por inúmeras vezes. Não, mas fulano fez isso. Calma, a gente paga o mal é com bem. Então, essas palavras dela curtas e diversas frases que ela foi construindo na minha cabeça também, ela me ajudou na minha formação como pessoa e como líder. Porque isso é fundamental você ter essa base. Ou seja, ela te trazia para o centro de novo. Porque, gente, se não tiver alguém... Por isso que é muito importante o trabalho que vocês fazem, a forma que vocês atuam, né? E o que está escrito na sua camiseta, né? A inspiração vem de dentro. Justo. Né? Só que quantas precisam ouvir isso? É verdade. A frase solta, ela não faz sentido. Não. Mas se você pega uma pessoa, estende a mão, explica, conta a sua história, fala, você vai conseguir, vem comigo, eu posso te ajudar, eu te direciono, eu levo você até fulano, que fulano vai te... Eu não consigo, mas eu sei quem pode te ajudar. Isso que faz a diferença. E esse projeto, ele inspira, ele ajuda. Então, por isso que eu estou aqui, porque eu acredito. Não estaria aqui se eu não acreditasse. Se eu não estivesse acompanhando o processo de vocês. Desde o início, né? Desde o início. Desde o dia que eu bati lá no sua porta. E mesmo naquela correria, né? Ainda não entendendo que era o projeto, eu não sabia. A dimensão. Porque era rápido. A Erika sabe como que era a vida lá. Ela falou rapidamente, eu falei, tá tudo certo pra mim. Pode começar? E faz assim, passei lá na portaria, ó, essa moça que vai vir aqui, ó, todo dia tal, a sala dela lá naquele lugar. Deixa ela lá. Não... Então, assim, a gente tem que acreditar. Você não precisou contar a história inteira, né? Só uma parte. Só uma parte. E é isso que me motivou. Não, você vai ajudar alguém? Vai. Então, entra pra dentro. Pra quem não sabe, a Erika foi... coordenadora. Fui gerente lá da faculdade. E ela que abriu as portas logo no início da comunidade, que eu precisava de um espaço para reunir com algumas empreendedoras, gravar alguns momentos. A gente não tinha essa estrutura que vocês estão vendo aqui hoje. E ela foi essa ponte para que a gente pudesse, recebemos algumas empreendedoras lá, gravamos conteúdos lá. Então, assim, seria mais do que justo começar esse programa, né? Se não fosse com a de dentro, com você. Porque você realmente foi uma peça-chave e eu costumo dizer que eu nunca esqueço de quem estende a mão. Às vezes demora um pouquinho pra gente conseguir encaixar, mas é algo que a Erika sabe, que eu carrego comigo. Eu lembro, aquela pessoa que me deu um copo de água pode ter certeza que ela tá no meu coração. Mas eu fico então, muito feliz, lisonjeada, né, de fazer parte de um pedacinho da história e saber que vocês não desistiram. Porque eu sei que o processo de movimentar, de levar até as pessoas o que elas realmente precisam saber, não é fácil. Difundir Não é mesmo. o que é o projeto. Eu acho que críticas
começa a fazer comparativos, é isso, não é aquilo. Eu imagino todo o processo. Sim. Mas o mais importante é que vocês não desistiram. E a comunidade, eu falo que é difícil Definir. em uma só palavra. É Né? difícil. Senta aqui que lá vem a história. Vamos te contar. É tipo isso. Então eu gosto de falar assim, se for para definir é um ecossistema, porque aí abrange tudo, né? Se for precisar definir é nisso, porque esses dias a Érica veio aqui, é porque hoje é engraçado, né? Nós estamos em Érica ao quadrado, né? Exatamente. Então eu tô falando Érica, mas a Érica tá indicada também, então eu vou falar Caldas. No dia que eu chamei a Caldas pra vir aqui e a gente foi conversar, fui mostrar algumas coisas pra ela, falou, cara, eu não sei, como é que foi que você falou da minha cabeça? Eu não sei como que funciona. Cara, o tanto de ideia mirabolante que essa menina tem e como que ela consegue encaixar todas elas pra funcionar. E aí eu acho que o pare do médico lá foi necessário mesmo, porque é um mundo na cabeça dela pra transformar numa realidade. E o que vocês estão vendo aqui é só um pedacinho desse mundo. E o quanto é difícil a gente levar essa informação de tudo que tá borbulhando aqui, transformar isso em algo concreto, que o outro entenda e que ele faça parte. E eu acho que isso é o que mais veio me doendo. Eu não vou falar que vem porque eu entendi isso, inclusive em terapia, mas veio me doendo por um tempo, até recente, que era explicar o que era a comunidade. Até que eu entendi que falei, cara, eu não vou conseguir explicar isso. Eu vou ter que mostrar. Então, por isso que a gente teve uma pausa para recalcular a rota e aí a gente começou pelo podcast. E a gente tem outras coisas que vão surgir ainda, que a gente quer ter você com a gente, inclusive. Outros projetos que aí o pessoal vai conseguir entender de fato. Eu acho que a gente validou a marca e agora é mostrar o que é a comunidade. E dar mais um passo. Porque o passo mais difícil vocês deram, foi começar. Agora não parar. Aí tem que ter essa constância, né? Justo. Tem que ter essa constância, porque as pessoas têm que entender o propósito, mas também tem que saber onde vocês querem chegar. E agora o caminho mais difícil, porque teve um momento de recálculo de rota, justamente. E agora, mais uma vez, a pressão vai ficando maior, porque você vai criando mais ações, mais compromisso com parceiros, a gente vê apoiadores. Sim. Tudo isso aqui, validação. São pessoas que já acreditam, amanhã já não vai caber aqui a quantidade de patrocinadores, e é isso que vocês vão construindo. Agora vem a parte mais difícil. E para isso tem que contar com mais mulheres, com mais pessoas que têm essa força de vontade, porque a soma de tudo chega, né? Então, assim, eu quero me colocar à disposição sempre que precisar. Maravilha. A gente às vezes não consegue questão de horário, mas dentro dos limites aí, da meia-noite às 6, a gente... Tive uma ideia, mano, se ainda não estiver medicada. Vou trazer uma fala sua que você trouxe em algum momento desse episódio aqui, que vem de encontro com o que eu acho que resumiu isso aqui, que meu irmão já me falou em algumas fases da minha vida e talvez vai servir para alguém que esteja escutando. Não é fazer para ver se dá certo, é fazer até dar certo. Justamente. Em uma fase da sua vida você não tinha opção de ver, você tinha opção de fazer. Exatamente. Né? Então, quando você decide alguma coisa, não vai... vamos ver se vai dar certo, não. Essa frase ela não pode existir, né? Faz até dar. E calcula a rota quantas vezes for preciso. Senta, chora, anda mais uns 10 quilômetros, analisa. Não desiste, tá? A ideia é não desistir. Isso é para qualquer processo que a gente tenha que fazer, seja na vida pessoal ou profissional. E é isso, meninas. Não podem desistir. Vocês... Tá, e a inspiração a gente vem de dentro. Na hora que eu falei assim, gente, todo dia a gente tem que ter essa energia. Justamente. É porque todas as você vende algo que você não pratica? Justo. Como que você leva a comunidade se você não leva amor ou leva inspiração? Até na fala. Né? A ideia, o slogan é esse justamente porque foi quando eu entendi que a comunidade estava dentro de mim. Então, foi daí que surgiu. Tanto o nome, né? Que algumas pessoas ainda ficam perdidas em relação ao que é o nome. Que quando eu bati o olho, falei, é esse nome aqui que vai ser, né? Que eu baguncei todas as letras, né? Até formar um. Que eu queria um nome que inspirasse, que falasse, remetesse à mulher. Só que eu não queria mulher, então inventei. E aí foi quando eu falei, gente, tá dentro de mim.
E entender que todas as respostas estão dentro de nós, por mais que às vezes a gente não consiga acessar, mas é questão da busca, né? Da constância, do recalcular a rota, tudo isso faz parte. Então eu falei, é isso. E uma coisa que eu admirei muito também no início do seu processo, Vanessa, o que acontece? Um dia voltando da UNA, tarde da noite, né? Nunca saía cedo. Aí fiz a rotatória ali para pegar Afonso Pena para ir para casa, vou separada na moto, de frente, um painel de LED passando a luz, né? Aí eu falei, gente, mas essa menina é danada. Né? Essa menina é porreta. Um LED desse tamanho, parado na moto, olhando a marca dela, vai dar certo. Porque naquele momento eu tive certeza que você estava apaixonada. Sim. Eu realmente parei lá pra namorar aquela louca. Você estava construindo. E quando você tem amor pelo que você faz, você consegue passar isso para as outras pessoas. Sim. Né? E naquele dia que eu vi ela parada, com a mochila nas costas, não sei de onde você estava indo, pra onde você estava indo, mas parada em cima de uma moto, com os braços cruzados. Verdade. Com a mochila nas costas, olhando. Aí eu falei assim, ali tem brilho, tem amor, sim, né? Deu certo. Não tinha como ser diferente. Nossa, então, eu não sabia que você... Parabéns. Foi naquele dia que eu tive certeza que a ida sua na faculdade aquele dia tinha propósito, né? Porque no momento que você me explicava, eu tava com outras coisas na cabeça, recebendo o MEC, aquela coisa toda, eu não dei a devida atenção, mas já acreditei, sim. Mas o momento decisivo foi o dia que eu tive parada de braços cruzados com a mochila nas costas, olhando para sua marca. Poxa, então isso é muito bom, eu fico muito feliz de, há um ano atrás, ter visto aquela cena. Foi exatamente um ano atrás. Foi mesmo. Exatamente. Né? Então, parabéns. Obrigada. É muito bom ver pessoas jovens que começam a liderar. Isso é liderança. Sim. Começa a liderar desde cedo com um projeto seu. E com pessoas que apoiam, com pessoas que têm esse mesmo olhar aí, que tem esse jeitinho, porque é um conjunto de individualidades. Sim. Não queira pessoas como você no seu time. Queira sempre pessoas melhores que você. Então, você está muito bem. Vou levar isso pra vida. Você sempre tem que ter pessoas melhores. Porque é no seu gargalo que a outra vai suprir. Não quero uma pessoa com as mesmas qualidades que a sua. Não precisa. Não precisa. Tá? Maravilha. Então, quebra-cabeça são pecinhas diferentes. Não são todas iguais. Então, forme seu time e o que precisar, conte comigo sempre. Maravilha. Que é isso? Eu quero fazer mais uma pergunta pra ela. Faz. Talvez pode ser a última. Vai ver, talvez essa é paredão mesmo. A última dela. Juro que é a última. Eu queria saber, porque a sua carreira tem um tempo, passou por alguns locais diferentes, que tem culturas diferentes, mas como que é para você liderar em uma posição que é maioria homem? Como que é ser mulher nessa posição de liderança? Não é fácil. Eu sei que não é, mas eu acho que você tem uma força aí para dar para quem tá começando ou tá nesse gerar respeito, né? Eu falo assim, a gente sofre tanto. Eu falo assim, os salários são diferentes, muitas coisas já estão adaptando. Hoje eu trabalho numa cooperativa que 60% aí são mulheres. E chegar nessa etapa que eu posso definir isso, eu só te digo uma coisa, é criar respeito. Né? Então, hoje o homem tem um pouco mais essa consciência também do nosso potencial. E se a gente gera respeito desde o primeiro momento, ele vai sendo impactado também. Porque ele começa a admirar na gente que a gente também é profissional. Né? Então, sempre teve esse estigma, né? O homem que faz, o homem que lidera, o homem que manda. E a gente manda do nosso jeitinho. Né? Então, se ele começar a respeitar a nossa individualidade como mulher na gestão, sim, a gente vai ter sucesso. O que eu vejo nas realidades que eu passei é que uma carteira dos locais, a maioria dos empregados são mulheres, né? Sim. Isso, grande maioria dos locais que eu passei, que eu já analisei, mas os cargos de gestão e diretoria continuam sendo homem. Aí você ocupa um espaço desse sendo mulher. Então eu tenho essa oportunidade, eu falo que é graças também a toda a construção e a gente se posicionar com respeito, né? O homem precisa também ser respeitado, né? Sim. Então a gente tem que ter essa troca mútua. Então na hora que a gente define os papéis com respeito, não tem erro, né? Eu acho justamente.
Vamos lá. Chegou a hora de uma rodada relâmpago. Essa rodada é uma série de perguntas rápidas com respostas sinceras, tá? Para conhecer ainda mais um pouquinho sobre quem é a Érica Costa. E quem apoia esse momento é a Propet Clínica Veterinária, que cuida com muito carinho dos nossos pets, da saúde deles. Inclusive, a Propet agora tem uma farmácia 24 horas. É a única clínica aqui dentro de Itumbiara que consegue atender aí com uma farmácia. Então, todo carinho e agradecimento aí para Propet, que está patrocinando aqui esse momento. Vamos lá, então? É papum. Papum? Isso. Eu tinha que ter recebido esse script antes, não? Não, é justamente para pegar no pulo. Oh, meu Deus. Vamos lá. Você tem algum pet? Lá na minha casa tem duas. Qual que é? É a Sky e a Lola. São cachorros, gatos? São cachorros. São. Bacana. Você tem um conselho aí que você ouviu que você nunca esqueceu? A gente paga uma com o bem. Da mãe. Da mãe. Um erro que te ensinou muito. Não, já errei demais, gente. Tem como elencar, Mas não não. teve nenhum que você falou assim, esse aqui eu vou levar pra vida. Ai, todos eu levei pra vida, né? Porque cada... Ai, eu sou muito precipitada, né? Tem hora que a gente tem que se policiar mais, às vezes, nas palavras mesmo. Porque a gente arrepende depois, sabe? Bacana. Um sonho que ainda não realizou. Ai, vários, gente. Pular de paraquedas. Esse é bom, hein? Não é? São coisas... E olha, são sonhos simples, né? Tem mais um aí? Tem vários. Gente, eu tenho vários sonhos, mas são sonhos que para muitos, quando falam que quer ter uma casa, quer ter um carro novo, não, eu quero viver mais, sabe? Eu quero ter mais oportunidades de conhecer lugares diferentes, de proporcionar isso, às vezes levando minha mãe num lugar diferente, andar com meu filho em locais que a gente ainda não foi, né? Então, são sonhos pequenos, Maravilha. mais grandes na minha cabeça aí. Um livro que você indica? O Monge Executivo. Li recente. Lemos recente. Esse livro aí, ele tem que ser de cabeceira. E Poxa. cada vez que você lê ele, em cada fase da sua vida, ele é interpretado de uma forma. Porque quando eu li ele a primeira vez, ele fez sentido. Na segunda, ele fez muito mais sentido. Hoje, ele é perfeito pra mim. A dinâmica era papum, né? Mas eu preciso trazer isso aqui. Eu vim pra esse podcast pensando nesse livro. Eu falei assim, se a Érica não falar, amanhã eu vou postar. Se a Érica não falar, não. Porque não foi combinado. Eu falei, se ela falar um livro diferente ali, eu vou colocar ele no Stories. Porque realmente foi um livro bem, bem legal de se ler. E aí você falou dele, foi coisa de... E cada fase, ele tem um significado. Cada momento de vida, ele serve... se você tira uma lição dele. Bacana. Uma mulher que te inspira? Minha mãe, né? E várias outras lideranças que eu tive a oportunidade de crescer. Desde a primeira mão estendida, que foi a Lohane, né? Da faculdade UBRA, né? Do Colégio de Aplicação. Hoje eu chamo de madrinha. Porque essas pessoas têm que ter um respeito à nossa consideração, né? Tive outras lideranças. Se eu falar mais, eu vou deixar de falar. Mas em nome de todas, eu elenco. A Lohane foi a primeira que me estendeu a mão num momento tão difícil. E ela olhou no meu olho e acreditou, né? Então, é o que você falou também, a gente não esquece. E outras, várias que vieram, como aquela que me prestou a roupa, aquela que me cedeu, uma carona, aquela que me levou. Então, se eu deixar de falar, eu vou ser muito ingrata, porque todas tiveram uma contribuição naquela fase. Amigas que eu carrego de longa data, né? E hoje estão comigo, né? Sim. Eu tenho retomada de amiga que era do ensino médio e hoje estão comigo novamente. A gente recalculou a rota, cada um fez, né? E a gente está encontrando novamente. Então, tem uma história de mulheres que são muito valiosas na minha vida. Perfeito. E a gente vai chegando na reta final. Assim como uma joia atravessa gerações, palavras de verdade também ficam. E é esse brilho que o Cordeiro 24K nos inspira a deixar agora. E a gente quer saber,
Se você pudesse deixar uma mensagem para todas as mulheres que te escutam sobre autoestima, coragem ou qualquer coisa que pulsam você aí dentro agora, o que você iria dizer? O microfone é seu. Nossa. Pode hablar. Acreditar, permitir, a gente tem que permitir mudanças, ter atitude, um conjunto de coisas que só dependem da gente. Então, não tenho nenhuma frase formada que poderia trazer como inspiração ou nada. Eu falo que para cada fase da vida de uma mulher, uma frase faz sentido. Então, se para você hoje faz sentido ter atitude, tenha. Se hoje você precisa permitir mais, permita-se. Se você precisa arriscar, arrisque. Precisa recuar? Recue. Então, não tem nada formado. Não existe uma receita de bolo aqui que eu vou falar e vai servir para todas. Então, cada um na sua individualidade, execute o que é de fato importante para você neste momento. Então, eu revido para vocês. O que é importante para você neste momento? Que é isso. É isso. Érica, a gente agradece demais a sua presença aqui, a sua participação. Como eu falei, você participou do inicinho da comunidade, participou do inicinho do nosso podcast, pegou todo o bastidor de todos os cantos. Muito feliz. A gente só tem a agradecer por ter estendido a mão, aberto as portas e se prontificado a estar aqui com a gente também. É muito importante esse início que nós estamos dando, porque como eu falei no início, esse podcast é um lugar onde as mulheres falam e o mundo ouve. Né? Então a ideia é que a gente possa ser um multiplicador de histórias como a sua, de bagagem como a sua, e que as ouvintes também possam aprender bastante com tudo que nós estamos conversando aqui, porque por mais que é uma roda de conversa, tem muito do que se extrair. Eu aprendi muito aqui. Hoje eu vou sair daqui e já vou aplicar algumas coisas já. A anotação estava aqui. Justamente. Então, assim, só te agradecer mesmo por estar aqui, por ter aceitado o convite e por caminhar com a gente aí nessa longa jornada que ainda temos. Sou eu quem agradece. Eu aprendo diariamente e essa troca é para isso, né? Então, eu fico lisonjeada por tudo que vocês proporcionaram para mim. Cada experiência, né? A gente vê depois os recortes, tudo, a gente fala assim, poxa vida, vocês fazem a gente reviver também. Sim. E ser grata mais uma vez pela oportunidade, porque isso está me fortalecendo mais uma vez como pessoa, validando o meu trabalho, né? Então isso é bom. A gente escuta, absorve e fala assim, poxa, tá valendo a pena tudo que eu tenho feito e o impacto que a gente tem gerado na vida das pessoas. E a gente agradece, eu agradeço imensamente por estar de frente de duas mulheres maravilhosas. Vanessa conheci há pouco tempo, a Érica já faz parte da minha trajetória, minha xará, meu chaveirinho aí. Então, muito obrigada. E sucesso. E o sucesso de vocês caminham com mais mulheres, com mais pessoas que abraçam a comunidade. E fico feliz de fazer parte dela. Maravilha. Bom, mais uma vez, obrigada por ter topado. E uma dica para quem está nos ouvindo é se te encontrar no meio do caminho aí, que não percam a chance de aprender e viver um pouco com você. Isso fez a diferença na minha vida e das pessoas que passaram por você também. Então, se não percam a oportunidade, ela é de Tumbiara mesmo, ela é totalmente acessível. Aprendam com essa mulher. Não percam essa oportunidade. Obrigada. E quero agradecer, né, por esse programa poder acontecer. A gente tem os patrocinadores Laços de Amor, Vereadora Selimari, Casa Luz, Central Ar, Doutora Érica Caldas, Estética Moderna. É isso, meninas. Se esse podcast, se essa conversa te inspirou, eu quero que você compartilhe esse episódio com alguém que você acha que precisava ouvir essa conversa. Siga a Érica nas redes sociais, não é isso? Deixa suas redes sociais aí para as meninas te seguirem. Ó, ali é Érica Caldas, aqui é Érica Viviane Costa, então são duas Éricas, né? E acompanha a gente também, quando quiser tomar um café, quando quiser conversar, que a gente possa estender também outros projetos juntos, né? A gente falou de outros projetos em paralelo e a gente encontrar com mais pessoas para poder difundir coisas boas. Justamente. Por isso que tem que seguir a Érica, seguir a nossa rede social, acompanhar ali, porque, como a gente falou, estamos numa fase nova, tem muita coisa boa chegando, assim como o podcast. Então, a gente só tem mesmo
olhar pro que está por vir com muito amor, né? Então, vocês precisam estar com a gente também, porque é para elas, né? Eu falo que a comunidade não é minha, ela é nossa. E a ideia é que cada vez mais a gente possa multiplicar conhecimentos como o seu, como eu disse, e oportunidades para outras meninas. Só que ainda não acabou de tudo, porque a gente tem mais um presentinho para você. Tô muito mimada aqui hoje, eu tô me sentindo muito mimada. Uma lembrancinha da Bela Do Fórmula. Dr. Thiago. Do Dr. Thiago, Um abraço, Dr. justamente. Thiago. Dr. Thiago, ele é nosso parceiro aqui no podcast também. Olha. E não é só você que ganha, não, tá? Já quero falar aqui para quem nos acompanha que a Bela Fórmula disponibilizou um cupom LUNHER10. Então, se você tá nos assistindo, vai lá na Bela Fórmula e já aplica seu cupom, você vai ganhar 10% de desconto e nas suas compras, tá certo? Ó, nós falamos sobre isso. Vai ser bem usado no Vai momento ser bem fit, usado no né? momento. Só no momento, gente. Tá vendo? Dr. Thiago já tava pensando já. Ele adivinhou aí os pensamentos. Mas Isso é para representar a saúde feminina. Então, meninas, se cuidem. Aproveite aí o cupom da Bela Fórmula. Vocês podem chegar lá e utilizar você também. O cupom é LUNHER10. A gente vai deixar também na descrição do episódio. Excelente. Então Obrigada é isso. mais uma vez. Muito obrigada, Érica Até a próxima. Costa, Érica Caldas, os Ficamos meninos por que aqui. estão aqui, né, do nosso do Estúdio Lum, Yuri, Júlio, que está aqui nos auxiliando. A gente só tem a agradecer a todos vocês. Um beijão e até o próximo episódio. Até o próximo.